Liminar do Tribunal Superior do Trabalho suspende greve dos comissários e pilotos prevista para hoje. A decisão exige que 90% dos serviços sejam mantidos, o que inviabiliza o movimento. A notificação foi recebida durante a manifestação dos aeroviários no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A categoria luta por melhores salários e contra sobrecarga de horário, assédio moral e fadiga. Thor Batista comparece à audiência em Duque de Caxias, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele responde por homicídio doloso quando há intenção de matar. O filho do empresário Eike Batista perdeu o direito de dirigir depois que atropelou e matou o ciclista Wanderson Pereira dos Santos na BR-040 em março deste ano. Homem confundido com o ex-médico Roger Abdelmaci, de 69 anos, é um engenheiro que mora nos Estados Unidos e estava a passeio no Brasil. Imagens gravadas por uma câmera em uma padaria de São Paulo impressionaram várias pessoas que se confundiram diante da semelhança entre Abdelmaci e o engenheiro. Ele disse que, depois dessa confusão, vai raspar o bigode. Roger Abdelmaci está foragido da justiça há 2 anos. Ele foi condenado a 278 anos de prisão por 56 crimes sexuais em sua clínica de reprodução assistida. Prefeito de Salvador, na Bahia, João Henrique Carneiro, do PP, tem as contas da prefeitura do ano de 2009 reprovadas em votação secreta na Câmara Municipal. De acordo com a lei da ficha limpa, ele se torna inelegível pelos próximos 8 anos. Assinado convênio entre a TV Cultura e a TV Vale, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A emissora passa a transmitir nossa programação a partir de hoje. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, completaria hoje 100 anos e recebe homenagens em todo o país. Filmes, shows, exposições, festas, são muitas as opções para relembrar um dos maiores artistas brasileiros do século XX. Gonzagão deixou uma obra que será lembrada por muitas gerações. Pipiripom, pipiripom, tocar no baixo desse acordeão. Pipiripom, pipiripom, e mazurquinha de compasso bom. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, foi hospitalizado na manhã de hoje em Brasília. A suspeita é de que o ministro esteja com pneumonia. Por esse motivo, a sessão de hoje do julgamento do mensalão foi cancelada. Celso de Mello vai dar o voto de Minerva na questão da perda de mandato dos 3 deputados condenados no processo. A votação está empatada em 4-4. Metade da corte considera que a cassação é imediata e a outra metade entende que a palavra final cabe ao Congresso. De cada 1.000 adolescentes brasileiros, 3 são mortos antes de chegar aos 19 anos. De acordo com uma pesquisa divulgada hoje, se nada for feito, cerca de 37 mil jovens serão mortos no país nos próximos 4 anos. Eliseu Santos da Silva, de 15 anos, foi morto durante uma operação da Polícia Militar na favela Parque Arará, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com pesquisa feita pelo Laboratório da Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eliseu corria um risco 3 vezes maior de ser morto por ser adolescente, do sexo masculino, negro e morador de periferia. De acordo com o Índice de Homicídios na Adolescência de 2010, no universo de 1.000 adolescentes com idade de 12 anos, 3 morrem no Brasil vítimas de homicídio antes de completarem 19 anos. Esse número representa um aumento de 14% em relação a 2009. 45% das mortes de adolescentes no Brasil têm como causa homicídio. Na população em geral, esse índice é pouco maior que 5%. Seguindo essas projeções, caso nada seja feito, cerca de 37 mil jovens entre 12 e 18 anos serão assassinados até 2016. O Nordeste foi a região que apresentou maior crescimento na taxa, 60%. A pesquisa foi feita em 280 municípios com mais de 100 mil habitantes e foi baseada em dados do Ministério da Saúde e do IBGE. Participaram do estudo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e a Unicef. Olha, a gente comentava aqui, o Saldiva fez uma
uma observação interessante, que essa pesquisa tem uma mensagem muito clara. Quer dizer, se você é um adolescente, você tem a chance 3 vezes maior de levar um tiro do que um adulto. Então, e é o maior argumento, mas não é qualquer adolescente, ele tem que ser pobre e negro. Isso é, a gente sempre costuma ter a ilusão de que o Brasil é uma democracia racial. E esse número, ele mostra exatamente o oposto. Quando a polícia vai fazer uma batida, se o indivíduo tiver um carro ocupado por pessoas dessa faixa etária e dessa segmento social e dessa cor de pele, a chance dele ser preso ou de ser detido é muito maior. Então, e uma coisa que essa pesquisa mostra, que talvez tenha ficado um pouco desapercebida, é que enquanto a taxa de mortalidade, por causas externas, vem caindo no Brasil, tem 2 áreas que estão aumentando. Uma é contra adolescentes negros e a outra é automóvel. Quer dizer, a nossa taxa de mortes... Quer dizer, o vilão seria o automóvel, é isso? Não entendi. São 2 coisas que o Brasil está conseguindo controlar em alguns aspectos a morte por violência, menos em 2 segmentos. Ah, sim, tá. Uma que é motivada pela adoção de novos hábitos mais modernos em pessoas que não têm a cultura do automóvel ainda ou estrada adequada. E uma coisa que já é histórica, que veio desde o tempo da escravidão, pré-lei áurea. O indivíduo que é adolescente Só e negro. complementando aqui o que você está dizendo, tem aqui uma informação do Sistema de Saúde Pública aqui de São Paulo, que pessoas até 30 anos de idade são a maioria no atendimento dos usuários de crack. E o levantamento, que é da Assembleia Legislativa, foi feito em 299 cidades paulistas. Agora, é isso que eu queria chamar a atenção. 6% dos viciados em crack têm até 13 anos de idade. 21% são adolescentes a partir dos 14 anos, gente. Então, isso é um absurdo. Isso vai ter consequências sérias para a vida da pessoa, para o resto da vida. E quem diz, então, que o Brasil não está em uma guerra civil? Isso equivale à morte em guerra, né? Ah, não tem dúvida. A taxa Nós vivemos nossa... numa guerra civil. Só que em vez de ter uma milícia talibã, Claro. ou uma milícia... Você tem uma milícia do tráfico e em múltiplas facções que não tem ideologia. Ela tem uma ideologia da droga, ou então do preconceito, ou então da desigualdade social. Você viu a faixa dos meninos? E a aqui? droga é o grande flagelo aí, né? Isso. Ela entra corrompendo, destruindo a dignidade dessas pessoas, a estrutura física dessas pessoas, moral. E aí tem o tráfico, tem o roubo, tem a prostituição, tem a morte prematura. Revolta e confronto na Cisjordânia. Palestinos entraram em confronto com soldados israelenses em protesto contra a morte de uma adolescente. Os palestinos jogaram pedras contra os militares que responderam com gás lacrimogênio e tiros. A confusão foi logo depois da morte de um jovem de 17 anos, o terceiro palestino morto em menos de um mês. O confronto foi em Hebrom, uma das cidades onde o governo israelense anunciou a ampliação de colônias judaicas. Ontem, o líder palestino Mahmoud Abbas ameaçou recorrer ao Tribunal Penal Internacional de Haia contra os assentamentos ilegais. No sul do Afeganistão, um homem-bomba detonou explosivos contra um comboio em uma base militar da OTAN, a Organização Militar Ocidental. Pelo menos 5 pessoas morreram e 19 ficaram feridas. O Talibã assumiu a autoria do atentado suicida. O governo sírio está à beira do colapso. A afirmação foi feita pelo secretário-geral da OTAN e coincidiu com a primeira declaração russa de uma possível vitória dos rebeldes. Ontem, no Marrocos, o grupo de oposição sírio foi reconhecido por 130 nações. Os Estados Unidos convidaram a coalizão para uma conversa. No fronte de guerra, um carro-bomba explodiu em Damasco, matando 16 pessoas. Vídeos na internet mostraram um helicóptero sendo derrubado. Egípcios que moram na Jordânia e nos Estados Unidos votaram hoje o referendo sobre a nova Constituição. No Egito, a votação está programada para os dias 15 e 22 de dezembro. 120 mil soldados vão fiscalizar o referendo. A oposição alertou para o risco de confrontos.
Há mais de 2 semanas, a população protesta contra a nova Constituição, que pode dar poder excessivo aos religiosos do país. Maristela. É uma tensão generalizada na região. Se a gente começa por Israel, vê que Israel está um pouco... O primeiro-ministro está um pouco abusado, né? Porque já o Obama tinha dito, olha, vai com calma, porque eles vão recorrer ao Tribunal Penal Internacional, dá uma controlada por agora, mas se vê que os extremistas mesmo contrário à vontade geral da população israelense, os extremistas estão no sentido de fazer a sua plataforma eleitoral para o início de 2013, então apertando lá os assentamentos. Então, há uma tensão, mas essa tensão deve ser dissipada com um pouco mais de força aí dos Estados Unidos. Mas é preocupante. Depois a gente viu Egito, então, fim da primavera, sepultada a primavera árabe, e a entrada do Egito num inverno sombrio, terrível, que vem pela frente. 120 mil soldados já estão na rua para poder garantir o plebiscito de sábado, né? Então, o que a gente viu são pessoas que estão fora do Egito, que estão votando. O cidadão egípcio que está fora, quer dizer, ele está já está votando com mais segurança. Votando com mais segurança, votando pelo correio, votando nas embaixadas de representação do Egito fora. Agora, a população vai votar no dia 14. 120 mil soldados na rua para poder garantir que as pessoas votem, talvez votem certo, né? Votem a favor. O que a população não quer, porque é uma Constituição absolutamente que leva o país ao retrocesso ainda anterior até a era de Mubarak. Então, a população está muito preocupada com a possível aprovação dessa Constituição. Ademais, o presidente que dá nessa semana poderes, inclusive, para as Forças Armadas prenderem, independentemente de autorização judicial. Então, inverno triste no Egito. A Síria, continuamos agora numa fase já final, já está assim numa fase terminal praticamente, falta muito pouco. Mudança de governo. E a gente viu um dado importante que foi a volta da Rússia, né? A Rússia retornou a uma posição inicial dizendo, bom, agora não sei se eu apoio tanto, né? Eu já, nesse momento, chamo a atenção da Síria que eu, Rússia, aliado permanente de todas as horas, já não estou mais sendo tão aliado. Então, vejam bem o que vocês vão fazer. Por outro lado, o Obama, que diz que reconhece esse grupo de rebeldes, que, na verdade, a gente não sabe nem quem são esses rebeldes. Quer dizer, na verdade, não existe uma resposta ainda, assim, se sair o Assad... A vida vai ficar melhor. Não existe essa certeza. O ideal seria que Assad permanecesse no poder e abrisse e dividisse o poder com outros grupos. Porque hoje os rebeldes ali tem Hezbollah, tem Hamas, tem mercenários, tem gente que menos tem é cidadão sírio. Então, também reconhecer, foi um ato importante, reconhecer, não obstante ser essa salada de fruta de pessoas que a gente não sabe bem quem é. Então, a Síria corre risco, entrando os rebeldes no poder ou ficando o Assad sozinho. Então, a situação é grave, vamos ter um fim de ano ainda mais sombrio naquela região. Puxa vida. Veja a seguir, José Sarney volta à presidência da República depois de 22 anos. E ainda, a despedida do jogador Lucas pelo São Paulo é marcada por confusão e título de campeão.